Nas suas visões, naquilo que você acredita como negócios, né? Claro, seus projetos que você tem, propósitos de vida, existe o medo? Assim, você tem medo? Te confesso que tenho medo, tem horas que sim. Tem horas que sim, mas quem nos sustenta, quem me sustenta é a fé que eu tenho. Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um Na Mesa com David Pimentel e hoje nós estamos novamente em Orlando e, como sempre, entrevistando pessoas fantásticas, pessoas que têm histórias inspiradoras e eu tenho certeza que vai inspirar você hoje. Antes de começar, eu gostaria que você já entrasse, já se inscrevesse, vai lá, toca no sininho e nos siga para você ver todas as gravações, todas as inspirações e os grandes empresários que passam por aqui no Na Mesa com David Pimentel. E hoje eu estou com nada mais, nada menos, com um grande amigo, um empresário de sucesso que juntou muita fé, muita resiliência, é claro, muita dedicação naquilo que ele fez. E hoje eu estou com o João Antônio. João Antônio, como é que você está? Seja bem-vindo aqui Na Mesa com David Pimentel. Eu estou muito feliz, né? Gratidão por você nos receber aqui nessa manhã. E, cara, estamos aqui para falar um pouco da minha história, falar de como tenho vivido ao longo desses dias, tudo pela graça aí de Deus, mas enfim, vamos que vamos. Isso aí. João, me fala um pouco, de onde que você veio? Cara, eu sou do Maranhão. Hoje eu moro atualmente em São Luís do Maranhão, mas eu sou de uma pequena cidade no sul do Maranhão, chamada São Raimundo das Mangabeiras. Eita, grande Maranhão. Maranhão, um calor assim, fantástico das pessoas muito humildes, pessoas fantásticas, pessoas inteligentes, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que avançam no mundo, né? E aqui a gente tem um grande exemplo, que saiu lá do Maranhão, já passou por tanta parte e está aqui nos Estados Unidos, Orlando. O que você veio fazer aqui? Como é que começou a sua história, essa história de empreendedor de sucesso que você tem? Me explica um pouco, como que foi o começo? Então, na verdade, eu vou começar do começo mesmo, né? Vai lá. Eu trabalhei numa grande empresa lá, que hoje é a terceira maior empresa do Brasil no segmento supermercadista, que chama Grupo Mateus. E eu entrei nessa empresa em Balsas, no sul do Maranhão ali, aos meus 18 anos, né? Nessa época eu me lembro que eu ganhava 415 reais, com os descontos caía na minha conta apenas 390 reais. E eu, jovem ali naquela época, desses 390 reais, eu pagava 210 reais de uma faculdade de administração, que eu precisava estar cursando administração para entrar numa grande empresa. 150 reais era um quarto com banheiro dentro, apenas só o piso ali, né, no chão, um banheiro, um quartinho mesmo, e sobrava 30 reais. Com esses 30 reais eu comprava Nissin Miojo e algumas bandejas de frango, que naquela época dava para comprar, né? Então eu vivia ali muita escassez mesmo. Às vezes Isso foi no seu começo, mas você tinha um sonho, um propósito. Isso. O sonho meu é de empreendedorismo. Eu sempre sonhei em empreender. Mas você tinha que ter um começo, é claro. Como todo mundo tem que ter um começo. Exatamente. Sabe qual é a maior dificuldade que eu vejo hoje? Eu vejo muitas pessoas querendo ter sucesso, deseja, almeja, criam até um propósito, mas não quer passar por esse começo, não quer pular etapas. Exato. Eu acredito que é justamente por causa desse motivo que muitos se perdem no caminho. Às vezes acabam fazendo coisas que não faz sentido e não consegue chegar até o seu propósito. No seu caso, analisando o seu começo, eu estou falando porque hoje eu já sei aonde você está. Né? Você está aqui nos Estados Unidos e não é para todos, para quem empreender nos Estados Unidos, sair do Brasil e empreender nos Estados Unidos, não é para todos. É para quem realmente tem um know-how, tem uma história por trás disso. Conseguir empreender nos Estados Unidos é difícil, não é fácil. E você saiu do Brasil e veio parar aqui nos Estados Unidos e hoje está empreendendo nos Estados Unidos. Mas esse começo, que é o pulo, né, da escada, conta para mim como que foi com você. No seu caso, você não pulou a escada, mas quais foram as etapas até você chegar nos Estados Unidos e estar fazendo esse grande empreendimento que você tem aqui? Vamos lá. A minha primeira empresa, eu fundei ela em dezembro de 2014.
chama Fé Representações e Serviço Limitada. É uma empresa onde eu sou o intermediador entre a indústria e o atacadista, o varejista da minha região, ok? Então, o meu grande diferencial naquela época foi eu não apenas ser um representante, mas eu tenho toda uma estrutura que faz o pós-venda para os clientes que eu atendo. Então, por exemplo, hoje nós temos um time de 80 pessoas atuando no Maranhão, Pará e Piauí com essa empresa. Mas o começo não foi fácil. Eu me lembro quando eu comecei, que foi justamente uma direção de Deus na época, de eu sair da empresa que eu trabalhava e fundar minha empresa, eu tomei uma decisão muito difícil na minha vida, né? Pela fé. E aí, eu fundei a minha empresa, mas não foi fácil. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na minha empresa mesmo, eu viajava o estado do Maranhão todinho, eu ficava às vezes 21 dias fora de casa, percorrendo, andando, batendo em porta de cliente a cliente, visitando, para tentar vender os produtos, e não foi fácil. Teve um momento que meu filho, bem quando eu saí, eu iniciei a trabalhar em janeiro de 2015. E quando eu comecei a trabalhar, né, minha esposa engravidou do nosso segundo filho, que chama Emanuel, né? E eu me lembro quando o Emanuel foi nascer em setembro de 2015, eu tava já empreendendo, eu tava trabalhando ali já com minha empresa aberta. Eu não tinha dinheiro para comprar o enxoval dele. Certo? Sim. Então, 20 dias antes dele nascer, Deus abriu uma porta, eu consegui fazer uma venda que eu ganhei 20 mil reais assim, em uma semana. E esse dinheiro, naquela época, meu custo de vida era 5 mil reais. Então eu consegui comprar o enxoval do nosso filho ali. E, cara, pra glória de Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Então fui vencendo aos poucos, Agora, uma coisa importante para os nossos ouvintes, que eu quero destacar na minha vida, é a minha forma de conduzir o dinheiro, com princípios e valores. Cara, eu sempre poupei na minha vida. Sim. Por exemplo, quando eu ganhava R$1.000 na empresa que eu trabalhava, eu poupava 200. Quando eu ganhava R$2.000, eu poupava 400. Então eu sempre trabalhei para sobrar dinheiro e investir o dinheiro. E mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, conseguia fazer isso? Como que você fazia isso nesse momento? Bom, vamos lá. Quando eu tava falando para você no primeiro momento, eu falei sobre quando eu entrei no Grupo Mateus, né, ali como pessoa física ainda. Aquele tempo não dava, não sobrava, era muito pouquinho mesmo. Aquele ali eu sobrevivia com R$30 no mês, né? Mas à medida que eu para a glória de Deus, eu sempre fiz tudo da melhor forma possível. Eu sempre entrei, onde eu entrei, eu dava o meu melhor, independente de onde fosse. Não foi diferente no Grupo Mateus. Eu entrei lá com menos de 3 meses que eu estava lá, com um salário de 435, eu fui contratado para ser assistente de uma compradora. Mas eu não me acomodava a ficar somente com aquela compradora. No momento que ela não tinha demanda, eu saía rodando todos os compradores para saber o que eles tinham de demanda para me aprender, porque eu queria aprender, minha fome era de aprender, 18 anos. Então eu ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado. Menos de 3 meses, o meu nome estava na mesa do dono da empresa. Falaram, olha, e ele me chamou lá na sala dele, senhor Matheus, na época, João, tô ouvindo falar muito bem de você e eu queria te dar a oportunidade de você ser um comprador, que eu estava como assistente. Você aceita? Eu falei, com certeza, eu vou dar o meu melhor. E assim foi. Então, menos de 6 meses, meu salário que era 435 dobrou, foi para 800. Então, se eu sobrevivia com 400, então quando aumentou um pouquinho ali, eu já comecei a poupar R$100, né? Logo depois, isso era em Balsas ainda. Em 2009, a sede do Grupo Mateus foi para São Luís, que o grupo estava crescendo e tudo. Então, eu fui uma das pessoas que foi convidada a ir para São Luís. Então, naquela época, eu fui para São Luís, começamos a desenvolver o trabalho e tudo. Então, naquela época, o salário já aumentou também. Então, na época, se eu não me engano, nosso salário saiu de 800, foi para 2.000. E mais metas, a gente tinha 3 tipos de metas: de vendas, de excesso como comprador e de lucro líquido, né? Então, meu salário, assim, menos de um ano, ele foi 4 vezes mais. Então, eu comecei a crescer e... Isso a gente está falando de uma época remota do Brasil, né? De 2015. Não, desculpa, 2015 não, 2009 isso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar um pouco mais, mas eu não gastava tudo que eu ganhava. Então, acho que isso é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas, às vezes, gastam tudo que ganhou melhor, gasta até o que não ganhou ainda, né? Se alavanca no cartão de crédito. Qual é o segredo disso? Porque a tentação é grande. É verdade. A tentação é grande. Como que você conseguiu fazer isso e consegue fazer isso? Porque a tentação é de compra, sempre vem aquele consumo, comprar. Eu mesmo sempre coloquei na minha cabeça, eu falo, eu tenho que ganhar muito porque eu gasto muito. Então esse teto para mim, ele começou a ficar bem alto. E sempre eu colocava um limite, eu falei, não, eu vou juntar na hora que chegar aqui. Aí sempre é um negócio, vai aumentando. Mas existe um segredo, eu vejo que tem uma habilidade, são poucas pessoas que têm essa habilidade de realmente poupar, mesmo ganhando pouco. Porque tem pessoas que vão sobreviver. Por exemplo, hoje, vou colocar uma base média, eu estou falando de Estados Unidos. Hoje, o americano ou imigrante brasileiro, para ele sobreviver nos Estados Unidos, ele precisa de pelo menos $4.000
né? É o essencial básico do básico. básico para ele sobreviver. Às vezes pagar um aluguel num apartamento bem pequeno e ali comprar seu alimento e sobreviver. Mas aí é que tá. Como juntar nisso? Porque é o básico do básico. Só que aí ele começa a ganhar $5.000 ou $6.000. Ele não consegue juntar. Qual seria o segredo para a pessoa realmente conseguir juntar esses $1.000, que seja $500? Cara, a minha vida, eu diria que isso foi de berço. Eu vivi vendo a minha mãe, por exemplo, minha mãe, quando ela recebia, minha mãe e meu pai sempre foi muito humilde, né? Muito dinheiro regrado mesmo. Então minha mãe tinha um caderninho onde ela anotava todas as despesas dela. Quando ela recebia o dinheiro junto com meu pai, eles pegavam o dinheiro mesmo, enrolavam num papel higiênicozinho e ia pagando seus credores, né? Então eu cresci vindo aquilo. Hoje eu tenho uma planilha financeira minha de 2009, até hoje nós estamos em 2025. Uau. Eu tenho minha evolução do patrimônio e tudo meu que eu ganho tá lá e o que eu gasto tá lá. Tá tudo registrado. Cartão de crédito, por exemplo, cara, tá tudo lá detalhado. Então, o que eu diria? Cara, você precisa ter muita resiliência. Isso é um ponto, Sim. né? E você precisa entender onde você quer chegar. Porque, por exemplo, como você falou, João, já estou pulando um pouquinho a etapa. Por que eu estou aqui hoje nos Estados Unidos como investidor investindo? Porque eu poupei. Teve momentos na minha empresa que eu comecei a aumentar o meu faturamento e se eu fosse um cara muito consumista, eu não tinha gerado patrimônio. Então, se eu estou investindo nos Estados Unidos, em real estate, por exemplo, como eu falei para você que eu estou construindo 7 casas aqui, né? E agora eu sou sócio do Denis no projeto da Zidu. Por quê? Porque eu tinha caixa para fazer esses investimentos. Porque se eu fosse um cara que tudo que eu ganhasse, eu gastasse, eu não conseguia juntar patrimônio. Então, o que foi o segredo? Entrando maior faturamento e você vivendo como não estivesse entrando, entendeu? Então, assim, eu nunca... Lógico, eu tenho uma casa confortável, tenho um carro confortável, meus filhos estudam na melhor escola da minha cidade, mas eu não sou aquele gastador desenfreado. Pelo contrário, eu sei os meus limites, né? Eu, minha esposa, e também, claro, eu tenho que honrar minha esposa aqui agora, nesse momento. A minha esposa é uma mulher muito sábia, né? Que ela me ajuda muito com isso, né? Então, as esposas também, ajudem seus maridos vocês fazem parte de ajudar o seu marido a crescer, né? Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, Isso aí. O olhadinha fica bem ali do canto, assim, ó. Mas realmente isso é fato, isso é verdade. Eu vejo assim, no meu caso, para mim poupar, eu só fui aprender a poupar quando eu arranjei um outro trabalho, uma outra função. Eu tinha uma que pagava as minhas contas e aqui eu inventava outra para tentar poupar ou montar outros negócios. Fui conseguir dessa forma. É claro que cada um usa de habilidades diferentes. Mas bem, então você veio para os Estados Unidos. Chegando aqui, vocês começaram a trabalhar já. Como que foi essa chegada sua nos Estados Unidos? Eu já ia falar já onde você já chegou, mas eu quero entender o momento que realmente... O que foi que te chamou a vir nos Estados Unidos? Eu sei que existe uma mistura aí de você querer, mas também de fé. Algo que realmente vem de dentro de você. Você teve um chamado, uma missão. Como que foi isso? Me explica um pouco. Então, eu já vim nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos foi em 2019. E eu gostei muito do país e tudo, mas o meu plano era mais longo prazo. Eu tinha um desejo, no fundo do meu coração, de vir morar aqui. Mas isso bem a longo prazo. Hoje no Brasil, nós somos líderes, sou dono de uma empresa de representação, de serviço. Temos uma construtora e incorporadora que chama Jastelo Construções e Empreendimentos. E tem uma empresa de tecnologia também que chama Iafé Tecnologia. Então, agora eu vou te contar como que agora nós estamos aqui nesse grande projeto, que é o qual nós vamos debater nessa manhã aqui. Em janeiro desse ano, de 2025, eu já como investidor aqui nos Estados Unidos, eu passei a virada do ano aqui. Desde o ano passado eu comecei a investir aqui em real estate. Então, quando eu cheguei ao Brasil, dia 6 de janeiro, e aí o dia 7 foi meu primeiro dia útil desse ano na empresa. Cheguei lá, levei um mimo para os meus líderes, fiz um momento ali de adoração e oração com meus líderes, honrei eles ali, depois fui para minha sala, para o meu escritório. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu vou entregar minhas 4 primeiras horas de trabalho desse ano para o Senhor. E eu comecei a orar ali, adorar o Senhor, comecei a falar com Deus mesmo. E aí tive ali 4 horas de momento de primícia, né? Primeiras horas de trabalho do meu ano, né? Que isso é mais uma questão de princípios e de valores. E aí, nesse momento falando com Jesus e tal, beleza. E aí eu tive um discernimento. Bom, eu tenho vários projetos para 2025, né? Lá no Brasil, e tinha projetos para cá também. Mas eu falei, cara, mas eu preciso ouvir o direcionamento que o Senhor vai me dar referente a esses projetos.
E aí falei pra minha família, minha esposa, eu tenho 3 filhos, né? Minha esposa chama Tássila, tem o Luiz Otávio, que é meu primogênito, tem o Emanuel, meu filho de 10 anos, e tem a Sarinha de 6 anos. E eu falei pra eles, filhos, vamos orar, vamos juntos orar em família. Eu e minha esposa fizemos um jejum pra gente saber o que é a vontade de Deus, né? Porque a gente passou a virada do ano aqui, nosso coração ardeu por essa nação, arde por essa nação. Sim. E aí a gente chegou, vamos orar. E a gente fez um momento ali, fizemos 21 dias de jejum e oração. E no período desse jejum, o Senhor, nós tivemos um momento em família, sentado na nossa cama, a gente estava ali orando e pedimos que Deus nos desse alguma visão. Então Deus falou muito forte com minha esposa, falou comigo, e eu vou resumir falando o que Deus falou pra mim. Pra mim eu tive 2 visões. A primeira foi, eu estava num lugar que tinha um lago cristalino, pedras, rochas e muitos peixes pulando assim. No fundo tinha uma casa com o pôr do sol. Entendeu? E aí, logo depois disso eu tive uma segunda visão. A visão foi a seguinte. Eu estava em um local, como se fosse um lugar bem grande, ia palestrar, uma palestra, né? E tinha muitas pessoas. E aí eu cheguei, peguei o microfone e começo a gritar bem alto. Room get to user, room get to user, room get to user. Como eu estivesse destravando para falar o inglês, começo a falar isso. E aí teve aquela visão, eu falei, cara, eu nem sabia o que significava isso. Eu corri que sentado na cama, eu corri, fui no tradutor aqui e coloquei roaming. Aí eu coloquei roaming, aí foi quarto para os Estados Unidos. Eu falei, não faz sentido. Depois eu coloquei room com M. Falei, também não faz sentido. Aí quando eu coloquei room com N, R-U-N, get to use, aí apareceu a tradução. Corra para os Estados Unidos. Nós todos arrepiamos ali naquele. Eu falei, caraca, o que é isso? Deus tá falando comigo em inglês. Aí naquele momento eu decidi, não, então tá bom, se ele tá mandando eu ir, eu vou comprar a passagem. Aí comprei a passagem para fevereiro, isso era 26 de janeiro. Para fevereiro ali no tempo do carnaval, ia ter o Brasil ia dar uma parada ali, né? Eu falei, não, vou pegar esse período e vou para lá. E assim, em obediência eu fiz. E aí, nesse momento ainda de oração, eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer lá nos Estados Unidos? Acabei de chegar de lá, o que eu vou fazer lá? E aí eu senti que ele falou bem forte ao meu ouvido. Não te preocupa, somente me obedeça. Eu, tá bom. Eu comecei orando em outros dias, né? Do decorrer do dia, eu comecei orando, mas vou fazer o quê? Aí Deus falou pra mim, eu vou te conectar com quem eu quero te conectar. Sim. Somente me obedeça. Falei, tá bom, beleza. Quando foi dia 2 de fevereiro, eu tava em um culto. No final do culto na minha igreja, lá em São Luís, Maranhão. E aí eu adorando aqui, orando. Aí vi a voz do Espírito Santo novamente no meu ouvido. Dizendo o seguinte, estabelecerei o Grupo Fé, o nome da minha hold no Brasil chama Grupo Fé. Estabelecerei o Grupo Fé na América e uma das empresas será a Iafé Tecnologia. Te apresentarei nessa viagem uns jovens que estão à procura de um investidor para iniciar um projeto ousado em tecnologia. E serão jovens temente a mim, diz o Senhor. Essa mensagem está no meu celular gravadinha no dia 2 de fevereiro. Beleza, anotei aquilo e guardei para mim. Quando foi... Aí já tinha comprado a passagem e tudo. Cheguei nos Estados Unidos no dia 23 de fevereiro. Veio eu, minha esposa, mais 2 casais de amigos. E aí a gente chegou aqui, e isso é muito importante, eu preciso falar porque é muito importante. Quando a gente chegou, novamente, chegando, indo pra casa que a gente alugou aqui em Kissimmee, pra gente ficar lá em 13 dias, mais ou menos. E aí, o Espírito Santo falou pra nós, levante um altar de adoração ali na casa e orem. Beleza, fizemos isso. E aí, no final da oração, novamente, nós pedimos uma visão. Senhor, nos dá a visão. O que a gente vai fazer aqui? Por que nós estamos aqui? E aí, nós anotamos a visão que Deus deu. Várias pessoas, essas 6 pessoas que estavam lá, todo mundo anotou. E minha esposa teve uma visão de uma ponte sem fim. Uma ponte sem fim. Foi a visão que a minha esposa teve. Só que eu não sabia que tinha sido ela que tinha visto essa visão, porque eu estava orando por um lado, ela estava orando por outro. Beleza, anotamos. E nós ficamos aqui 13 dias. Eu vim para fazer negócio em real estate. Não consegui fazer nada de real estate. Então... faltando acho que uns 4, 5 dias pra gente ir embora, uma pessoa em comum, um amigo em comum, nós numa mesa, que estava eu, mais 2 amigos, nós 3, que era 3 casais, só que tava só os homens. A pessoa falou assim, João, eu tenho um cara que tá com um projeto de um app e ele tá precisando de um investidor. Tu tem interesse? Vocês têm interesse de olhar vocês como investidor têm interesse? Aí o pessoal falou que não tinha, saíram até da mesa e eu falei, não, eu tenho interesse de ouvir mais. Tá, beleza. Marquei no domingo, fui lá na casa dele, que é o Denis, né? E aí ele me contou do projeto, como que nasceu o projeto, para que era o projeto, que é para abençoar pessoas, abençoar imigrantes, né, prestadores de serviço aqui nos Estados Unidos, a encontrar trabalho, né, encontrar novos clientes, né. E ele começou a me contar como que nasceu o projeto, aquilo ardeu no meu coração. Beleza, eu ouvi ele ali, e aí em seguida, isso foi num domingo, na quinta-feira eu falei, não, eu preciso levar minha esposa aí para ela te ouvir também, porque lá em casa a gente faz tudo alinhado. Sim. Beleza. Aí, o que acontece? A Tássila foi na quinta-feira, ele apresentou novamente o projeto, contou tudo o projeto, mostrou lá as interfaces do aplicativo que já estava sendo formado.
E no final, ele mostrou o nome do aplicativo, que chamava Skill Bridge, que é ponte de talentos. E a logo era uma ponte infinita. Uau! Entendeu? Que era a revelação. Exatamente. Então a minha esposa me cutucou e falou assim, João, a ponte. Eu falei, que ponte? A ponte infinita que eu tinha visto. Então, assim a gente começou esse projeto. A gente, falei pro Dendê, me dá 15 dias, eu vou pro Brasil, vou orar, eu pedi direcionamento lá, e aí eu te dou a resposta. E assim foi que a gente se conectou. E João, assim, o que você delega todo o seu sucesso hoje? Não somente a sua experiência, né, a resiliência e também a coragem que você tem. Como que você recebe tudo isso na sua vida hoje? Cara, eu recebo com muita gratidão. Eu sou um cara muito grato. Eu sempre falo para as pessoas que a gratidão ela nos eleva de nível, né? Sim. Então, é isso. Eu sou um cara muito visionário, sou um cara muito ousado. Por exemplo, quando você rompe fronteira e você está lá no Brasil, eu poderia estar acomodado lá. De repente eu estou aqui, né, empreendendo, ouvindo, lógico, uma direção, como pelo meio da fé, mas ao mesmo tempo estou aqui empreendendo. Então eu me vejo com muita gratidão e ao mesmo tempo com visão. Nas suas visões, naquilo que você acredita como negócios, né, claro, seus projetos que você tem, propósitos de vida, existe o medo? Assim, você tem medo? Te confesso que tem medo, tem horas que sim. Tem horas que sim, mas quem nos sustenta, quem me sustenta é a fé que eu tenho. E saber quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós temos como a Zidu, né, que é o nosso app, nós temos um projeto muito ousado. Você vai falar agora um pouco sobre a Zidu, mas o que é muito interessante que eu vejo assim na sua jornada, exatamente a questão da fé. Eu vejo que você é um profissional, assim, é um expert naquilo que você faz, tem a sua resiliência, sabe poupar, né, tem todo a gestão dos seus negócios, daquilo que você faz, mas você inclui muita fé. Eu falo porque nós temos muitos telespectadores, né? Telespectadores de várias religiões, pessoas de fé, pessoas que acreditam. Tem pessoas agora, nesse momento, que estão buscando inspiração para fazer, né, algo na sua vida diferenciado. Eu coloco também, eu acredito que o meu sucesso naquilo que eu faço, ele vem muito através da fé. Porque a fé, querendo ou não, ela acaba nos ajudando a criar rumo, a dar um traço aos nossos planos e também a dar coragem. Porque tudo vem através do medo. E o medo é o quê? A procrastinação. Sim, exatamente. E quando eu vejo um empreendedor, um empresário igual você, para você não se procrastinar, você acaba buscando a fé e busca com muita, mas muita intensidade, a ponto de receber respostas tão fantásticas, igual essa que você já recebeu, sua esposa recebeu, de chegar aqui nos Estados Unidos e falar, poxa, olha, nós vamos fazer aqui agora, abrir uma empresa de tecnologia e olha lá o logo, como é que é? É a ponte. Então, algo que já tinha sido revelado lá no Brasil, através, não sei se foi de um sonho, de uma visão mesmo, de oração. Né, de oração, você sonhando correndo para os Estados Unidos. É uma série de acontecimentos de fé que acontece na sua vida porque você busca ela com muita intensidade. Talvez exatamente por esse medo de procrastinar, esse medo de falar assim, não, eu não quero procrastinar, eu não posso procrastinar, então eu dependo disso e começa a buscar, porque a gente vê vários cenários de empreendedores. Eu mesmo já coloquei aqui, sentado comigo, muitos empreendedores de diferentes segmentos, de várias formas de crescimento, e a gente vê que todas elas têm sucesso, mas o motivo principal é uma fé independente. Independente se a pessoa ela tem uma fé ali em Deus, ela tem a fé em si mesmo e vai, corre atrás e faz e bate. Mas o mais lindo de tudo é você acreditar naquilo que ainda você não viu. E você já tem aquela revelação. Isso, por incrível que pareça, isso acontece, né? E você é a prova disso, né? Porque tem gente que não acredita, tem gente que fala assim, não, eu não acredito nisso. Mas acontece, gente. É uma coisa, assim, muito interessante. Você vai falando assim, eu falo, poxa, aconteceu. E a esposa dele está aqui para confirmar tudo. É muito interessante David, isso. eu ouso dizer que pela graça e a misericórdia de Deus, eu seria um dos maiores empresários do Brasil e do mundo até 2030. Olha. Pela minha fé, sabendo quem está me direcionando. Então, esse projeto que a gente vai falar agora, ele vai ser um dos canais
para que a gente alcance o mundo, não só os Estados Unidos. E como que é esse projeto? Então, a Zidu, ela nasceu uma plataforma, um hub de negócios que a gente conseguiu trazer em um único aplicativo. Por que Zidu? Zidu, de Zest, do fazer com entusiasmo, fazer transações, é algo com energia, né? Então, assim, esse projeto ele nasceu ali, né? Denis, que é o meu sócio, ele vive nos Estados Unidos desde 1999. Então, um cara que chegou aqui muito jovem e já ralou muito. Ele já passou, todas essas dores que os imigrantes sentem hoje aqui nos Estados Unidos, ele já passou por isso. Então, ele, além da visão que ele teve, ele quis trazer todas as soluções em uma única plataforma, que é a nossa. Então, a nossa plataforma é uma plataforma como fosse um marketplace, onde você ali dentro daquela plataforma você vai conseguir se conectar. Eu vou te dar um exemplo real de como vai funcionar a Zidu. Você como prestador de serviço, independente seja a sua nacionalidade, está aqui como imigrante nos Estados Unidos, você vai baixar o nosso app, você vai cadastrar a sua empresa, né? A sua empresa com o E-Number lá, cadastrou a sua empresa ali, após cadastrar a sua empresa, você vai pegar, vai colocar o seu portfólio, né? Cadastrar no seu cadastro o portfólio da sua empresa. Por exemplo, se você é um jardineiro, então você vai colocar lá na nossa plataforma todas as fotos de antes e depois do jardim e tal, como que você fez. Então, o que vai acontecer? O cliente, quando ele estiver procurando jardineiro, por exemplo, ele vai colocar lá na plataforma jardineiro. A nossa ferramenta, ela vai utilizar a geolocalização. Então, ela vai conseguir escalar o negócio dos prestadores de serviço. E ela nasceu em 3 barreiras de um imigrante. A primeira, a comunicação. Qualquer imigrante que seja hispano, seja brasileiro, seja qual for a língua, a primeira barreira que ele enfrenta para encontrar trabalho aqui nessa nação é a língua, né? Ele não consegue se comunicar. Então o nosso app, ele vai trazer justamente essa primeira solução. Nós vamos ter um chat, nosso chat ali, que você pode mandar tanto áudio como escrever. Por exemplo, o prestador de serviço manda na língua dele, se for falar com um americano, já chega pro americano na língua inglesa e vice-versa, tanto no áudio como escrita. Então a gente já rompe essa barreira linguística, ok? Então essa primeira necessidade a gente vai conseguir suprir dentro da nossa plataforma. A segunda, nós teremos a forma de pagamento que será totalmente via Stripe, entendeu? Que é a maior empresa hoje de segurança mesmo de pagamentos, né? Gateway de pagamentos. Então, toda a parte de pagamentos, porque vai ser via Stripe. Então, tanto para quem está pagando, como para quem está recebendo. Sim. Entendeu? Então, ela já vai romper essa barreira também, que muitas vezes, já ouvi muitos relatos, você está aqui também há mais tempo, de pessoas trabalhar, fazer o serviço e não ser pagos. Né? E a terceira é a geolocalização. Nós teremos dentro da nossa plataforma, semelhante a aplicativos de transporte, né? De você conseguir, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um trabalho na sua casa, tá fazendo um trabalho lá, sei lá, limpando piscina. Então, automaticamente, através da geolocalização, dentro da plataforma, se tiver uma pessoa ao lado da sua casa precisando de também um piscineiro, na hora que ele buscar no aplicativo, você vai ser o primeiro a aparecer, porque você já está do lado. Então, ela vai fazer essa rota inteligente, você entendeu? Em vez de tu sair do ponto A, rodar a cidade para o ponto B, você consegue arrumar trabalho ali do lado para poder estar se conectando. Então, a plataforma, além de tudo mais que a gente vai trazer, como a própria agenda programada ali dentro, né? Enfim, então vai ser um hub de negócio dentro do aplicativo só. A gente tem um exemplo, claro, do Vini Souza, que ele usa hoje 5 tipos de aplicativo para gerar leads, para fazer gestão e tudo mais. E a nossa plataforma, ela vai fazer tudo isso em apenas um. E o mais importante, com custo-benefício de um cafezinho. Isso é muito interessante, porque hoje todo mundo precisa disso e todo mundo está conectado, não tem como. É inevitável, todo mundo está procurando o serviço através de alguma plataforma, né? Seja no Google, seja rede social, seja... Está buscando. É para limpeza, é para construção, é para instalação de piso, é para pintura. Existem vários cenários hoje e hoje isso está muito comum. Mas é claro que tem que tentar simplificar isso, porque realmente fica difícil. Porque tem tantos, e quando você simplifica tanto para o usuário, né, e também o contractor que está ali sendo registrado, isso é uma maravilha. Isso é muito bom. E a gente tem um exemplo, olha só, a nossa plataforma, se você baixa ela, você automaticamente, quando você se cadastra ali e começa a usar,
cara, você pode receber o review, né? Então, dependendo do serviço que você prestar, você vai sendo avaliado. Então, isso vai te levantando, vai te alavancando na própria plataforma, né? E, por exemplo, como é que vai funcionar, João? Na prática, como é que vai funcionar? Você contratou, você como cliente, vamos supor que você é um americano, contratou um prestador de serviço, sei lá, um house clean, né? Sim. A faxineira ali. Então, agendou para amanhã pela manhã. Sim. Ok, quando for amanhã pela manhã, quando a faxineira já vai estar agendado dentro do app, tá? Eles negociaram, eles vão poder negociar eles mesmos, não é a plataforma que vai negociar por eles. Então, a partir do momento que vocês começam a conversar ali no chat, em tradução simultânea, ok? E aí, eles conseguem negociar. Por exemplo, quanto é que vai ser para limpar essa casa amanhã? Sei lá, $100, $200. Negociaram ali. Automaticamente, na medida que o cliente deu ok para aquilo que foi acordado, a nossa plataforma já vai bloquear, né? Vai ficar numa conta scroll ali dentro da própria plataforma, esses $200 que foi alinhado, ok? Agendado para amanhã pela manhã. Quando a house clean, né, for sair da sua casa, ou de onde ela estiver, para ir até o cliente, o app vai gerar uma push notification, uma notificação para avisar para o cliente que ela está em deslocamento. Na hora que ela clica, ela já vai saber o tempo certinho, quanto tempo ele vai levar para chegar até a casa dela. Então, se ele estiver em algum lugar, ele consegue se deslocar para receber. Chegando lá, ela fez o trabalho dela, finalizou tudo certinho, o cliente dá o ok, dá o aceite, que foi tudo certo, com 24 horas a plataforma libera o valor do pagamento. Então, é tudo de forma segura, de forma objetiva, clara, e vai com certeza escalar. Esse na verdade, é o nosso principal foco, né, da Zidu, é escalar as pequenas e médias empresas desse país, né, de imigrantes, onde as pessoas possam ser abençoadas e consigam ter toda a gestão ali na palma da sua mão, do seu negócio, do seu business. Impressionante. Como que faz? O aplicativo é só entrar com o nome do Zidu Zidu e já App. consegue encontrar ele, já está funcionando. Hoje, nesse exato momento que nós estamos gravando aqui, já está disponível no Google Store, e até semana que vem já vai estar disponível na App Store também. Mas o lançamento nosso oficial é dia 14 de novembro. Dia 14 de novembro. Então tá bom, já está aí. Então tá bem perto. O negócio é realmente trazer, né, funcionalidades, situações que venha não somente clarear, mas também facilitar a vida, que não seja somente do contrato, mas também do cliente direto, que é o dono de casa, aquele que precisa de um serviço. E, é claro, trazer outras facilidades também. Eu vou conversar com você um pouco depois da gravação, que tem mais uma facilidade que eu posso te ajudar nisso aí. Eu posso implementar para ficar mais fácil ainda. Deixa eu dar só uma dica. A nossa plataforma, ela vai ser tão completa, porque essa é só a primeira versão que a gente está liberando, né? Mas a gente já está com outras versões para vir em seguida. Mas, por exemplo, à medida que você vai ser um prestador de serviço, você também vai ser um cliente. Porque vai ter momentos, por exemplo, se você é um jardineiro, você vai ser prestador de serviço e jardineiro, mas vai ter momentos que você vai ser cliente em outra área. Por exemplo, lavar um carro, por exemplo, um advogado, uma contabilidade. Sim. E uma coisa importante que dentro da nossa plataforma, que todos os seus pagamentos vai estar ali, todos os invoices. Então, vai estar tudo na sua fila ali, na sua página ali. Então, no final do ano, por exemplo, ele vai poder pegar todo aquele histórico que ele realizou de trabalhos e mandar para o contador. Muito simples, já consegue declarar seus impostos, tudo certinho, entendeu? Isso é fantástico. Então vai escalar muito e vai estar tudo organizado ali na única plataforma. Isso é fantástico, João. Sinceramente, a sua história impressionante. Eu sei que tem muito mais, né? Você já tinha me contado assim uma boa parte, deixei você acelerar. Nós tinha aqui no mínimo 5 horas pra gente falar. Exatamente, mas olha, fantástica a sua história. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, mas uma mensagem inspiradora para esse telespectador que está nos assistindo agora. Você pode olhar para aquela câmera lá, ó, e mandar para ele. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que vocês tenham muita fé, muita resiliência, que vocês não desistam do sonho de vocês. Se vocês entregarem ao dono do ouro, ao dono da prata, e vocês buscarem dia por dia com muita resiliência, com muita dedicação, com muita vontade, eu acredito que assim como eu, que saí lá do sul do Maranhão, de uma pequena cidade, e hoje estou aqui nesse país, empreendendo, desenvolvendo algo que vai solucionar problemas diários de muitas pessoas. Então, sonhe grande, sonhe alto, mas de qualquer forma, nunca desista, porque nós só venceremos se a gente nunca desistir. Então, tenha muita fé, muito entusiasmo e que Deus te abençoe grandemente. Deixa aqui um abraço a todos vocês. Isso aí, João. Olha, foi um prazer tê-lo aqui. E um prazer ter você também, telespectador, você que está nos assistindo. Muito obrigado por estar com a gente, você que nos ouve também nesse Poto Brasil Radio.
Olha, fantástico. Entre no nosso canal, no YouTube, vai lá, curta, toque o sininho, nos siga, esteja com a gente sempre, porque mais histórias como essa vão aparecer. Você sempre vai estar aprendendo. Histórias inspiradoras. E hoje nós escutamos a história do João Antônio, que saiu lá de São Luís do Maranhão e veio parar aqui em Orlando, nos Estados Unidos, e está aqui empreendendo e tá, ó, todo vapor. Tem mais coisas ainda que ele não falou. Hoje ele foi bem humilde. Mas espero muito em breve aqui estar falando mais um pouco do sucesso dele aqui na América. E sim, espero estar contando a sua história. Então, ó, beijão no coração, forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.